Esta é a história de Aladim, um jovem que perguntou a um gigante de onde ele veio. Apesar de suas dúvidas, o gigante lhe diz que não pode responder nada sobre sua origem. Contudo, devido à sua grande insistência, ele promete realizar qualquer desejo que o garoto pedir. Riquezas ilimitadas, um poder inimaginável ou até mesmo a imortalidade serão dele se assim desejar. Na hora de escolher, Aladim pede ao gigante o único sonho que ele tem tido por um longo e vasto tempo. Agora nossa atenção se volta para um jovem chamado Ali Baba, que trabalha incansavelmente para realizar seu sonho de conquistar o labirinto, estruturas misteriosas que surgiram há muitos anos e onde reside um grande poder, junto com incontáveis riquezas que são concedidas à pessoa que o conquistar. Seguindo sua rotina diária, Ali Baba realiza seu trabalho sem grandes dificuldades, mas uma pequena exceção surge e o coloca em diversos problemas. Admai tenta descansar, mas ele encontra Aladim novamente para sua surpresa. Como discutir não o leva a lugar nenhum, ela conta a Aladim sobre as masmorras. Na manhã seguinte, Aladim pergunta a localização desse lugar e Ali Baba aponta o labirinto situado na cidade que surgiu há 10 anos, que é a 7ª masmorra de Amon. Enquanto conversam sobre o poder do dinheiro, Aladim encontra Morgiana, uma jovem que se revela ser uma escrava. Ele rapidamente se aproxima dela e quebra suas correntes tocando a flauta que pendia em seu pescoço. No entanto, Budil, que é o chefe de Ali Baba, chega segundos depois e agride a garota várias vezes. Por causa disso, Aladim pede para ele parar. Então, quando está prestes a ser atacado pelo guarda-costas de um homem, ele toca a flauta e ela aparece nos braços de um ser que instantaneamente cuida do grupo. Quando os braços olham para Morgiana, eles ficam vermelhos e se escondem de volta na flauta, pois o capitão gigante, cujo nome é Yugo, fica envergonhado de falar com mulheres. Os guardas da cidade aparecem, devido à grande comoção, e cada um foge da cena por conta própria. Depois de se esconder, Ali Baba pergunta a Aladim sobre a flauta, e ele lhe diz que Hugo, seu querido amigo, reside no objeto que também é chamado de gênio por todos. Ali Baba fica muito animado ao ouvir isso, e, enquanto isso, Jugamal, o chefe da cidade, discute o assunto com Butel. À noite, Aladim conta a Ali Baba sobre sua jornada e menciona que fez uma promessa com Hugo para encontrar o recipiente metálico do gênio e achar outro gênio como ele. Mais tarde, Butel se encontra com eles, pedindo a Ali que pague sua dívida ou trabalhe para ele. E no dia seguinte, eles partem em uma carruagem para entregar um carregamento de vinho da cidade vizinha, junto com um grupo de escravos que serão usados para trabalhar nas minas. No meio da jornada, um monstro gigante emerge da terra, atraído pelo cheiro da carga, fazendo com que uma jovem escrava caia da carruagem ao lado de Morgiana, que estende o braço para tentar salvá-la. Em um momento de grande aflição, Aladim decide agir por conta própria para resgatá-la, com a ajuda de Hugo. Ele usa seu turbante mágico para transportar toda a carga de vinho para o interior da criatura. Jemal observa a área de longe e então pede a Aladim o mesmo desejo que ele pediu a Hugo, que é se tornarem amigos. Aladim e Ali Baba se aventuram na masmorra. Após escapar por pouco de se afogar e de ser queimado, nossos corajosos protagonistas encontram um exército de formigas alienígenas. Com a ajuda do poder de Hugo, eles conseguem derrotá-las, mas Aladim desmaia de exaustão. Acontece que cada vez que ele invoca seu amigo mágico, isso consome parte de sua própria energia, e ele só pode fazer isso um número limitado de vezes antes de precisar recarregar e tirar um merecido descanso. Ali Baba cuida dele enquanto está inconsciente, e nesse momento eles são surpreendidos por Morgiana, a escrava de cabelos magenta do episódio anterior, que entrou na masmorra com seu mestre, Sharif Jumeil, e outro escravo chamado Gultas em busca de Aladim, a quem Sharif se refere como o Mahdi. Gemma leva Aladim embora e consegue persuadir Ali Baba a se juntar ao seu grupo. Eles continuam explorando, pois é a vez de Ali Baba desativar uma armadilha particularmente perigosa que o envolve em chamas assim que é desativada. Aladim recupera a consciência e é deixado encarregado de Morgiana, enquanto os outros dois avançam. Quando Aladim consegue ganhar a confiança de Morgiana, eles conversam, principalmente sobre o passado de Morgiana e as correntes que aprendem a Jamil. Enquanto Morgiana relata a Aladim como Ali Baba supostamente morreu, inesperadamente ele aparece diante deles. Eles rapidamente escapam juntos e se encontram em frente a uma porta maciça que exige o uso de ambas as mãos e um encantamento mágico para ser aberta. A porta se desvanece, revelando uma impressionante cidade subterrânea. Enquanto Aladim e Ali Baba exploram a cidade deserta, Gemal pune Morgiana por uma resposta errada. Uma gosma imita as palavras de Gemal, assustando-o profundamente. Em outro lugar, Aladim e Ali Baba chegam à sala do tesouro, onde Gultis aparece e desmaia diante deles. Enquanto Gultis os distrai, Morgiana arremessa Aladim pela sala. Jamil ordena a Morgiana que persiga Aladim enquanto ele confronta Ali Baba. Ambos lutam com espadas, mas Ali Baba facilmente desvia dos ataques de Jamil e o derruba. Jamil fica surpreso com a forma como Ali Baba consegue superá-lo. Quando Ali Baba encurrala Jamil, ele ordena a Morgiana que o salve. Morgiana corre em direção a Jamil do outro lado da sala, mas o garoto de cabelos loiros tenta persuadir Morgiana a se juntar a ele. No entanto, ela o arremessa contra as escadas. Jamil provoca Ali Baba, maltrata Morgiana e pisa repetidamente em Ali Baba, ordenando a Morgiana que o mate. Apesar de recordar as ações brutais de Jamil, Morgiana hesita em matar Ali Baba, mas finalmente cede ao comando de Jamil.
Nesse momento, Aladdin destrói a espada de Morgiana e exige que Jamil devolva sua flauta. Quando Morgiana tenta atacar Aladdin, ele combina seu poder com o dela. Recordando a visão de seu mestre de um grande Magus, Jamil percebe que Aladdin é esse Magus. Jamil pede a Aladdin para fazê-lo rei depois de devolver sua flauta, mas Aladdin recusa, considerando-o indigno. Mais tarde, Aladdin e Ali Baba encontram Aman, que lhes revela o propósito dos magos. De repente, a torre é atingida por fora, fazendo-a desabar. Apesar da urgência de Ali Baba para que o grupo de Jamil os acompanhe, Goltas liberta Morgiana e sugere que ela vá com eles enquanto ele e Jamil enfrentam seu destino. Ao saírem, Ali Baba e Aladdin conversam sobre seus objetivos e prometem um ao outro mais aventuras. Em Kishan, Ali Baba é recebido pelos aldeões, mas descobre que Aladdin desapareceu para sua surpresa. Enquanto isso, nas planícies, membros do clã Kuva encontram Aladdin adormecido. Em uma distante e antiga terra, Ali Baba é visitado por Morgiana, que o agradece profundamente por ter usado o tesouro que havia adquirido para libertar todos os escravos, incluindo a si mesma. Com um coração cheio de gratidão e grande determinação, Ali Baba decide embarcar em uma jornada para fora da cidade em busca de seu amigo perdido. Enquanto isso, em uma remota vila habitada por nômades, Aladdin acorda e é calorosamente recebido pelo líder do clã Kuba, Baba. Em breve, a primeira princesa do Império Kou, Hakwai Ren, chega à vila com a intenção de persuadir o clã a se juntar ao Império. No entanto, Baba rejeita firmemente sua oferta, temendo as potenciais e graves consequências de uma anexação forçada pelo Império. Diante do perigo iminente da ameaça do Império, Aladdin se aproxima da princesa na esperança de encontrar uma solução pacífica. A princesa promete resolver o conflito sem recorrer à violência. Enquanto isso, um grupo de traficantes de escravos sequestra algumas mulheres do clã Kuba, e uma equipe de guerreiros parte para resgatá-las com a advertência de evitar derramar sangue para prevenir uma guerra. Enquanto Aladdin e Baba aguardam ansiosamente o retorno da equipe de resgate, Baba compartilha a história do passado glorioso do clã Koga, quando eles foram em tempos passados o império mais poderoso do mundo sob o reinado de um rei escolhido por um mago. Depois que os guerreiros retornam com sucesso com as mulheres resgatadas, tendo cumprido sua promessa de não derramar sangue, Baba toma a decisão de se juntar ao Império Kou, no interesse da paz e segurança para seu clã. Mais tarde, em meio à celebração ao redor da fogueira, Baba se desculpa momentaneamente e se retira para atender a uma necessidade pessoal. No entanto, sua ausência se prolonga mais do que o esperado. E assim que Aladdin começa a se perguntar por que ele está demorando tanto, uma flecha atinge Baba. Enquanto Aladdin corre para levar Baba e conseguir tratamento para seus ferimentos, Hakkei fica sabendo da morte de um de seus soldados por uma flecha vinda do clã Kuva. Deixando o exército sob o comando de seu assistente, Ryus, ela decide investigar pessoalmente para descobrir a verdade por trás do ataque. No entanto, enquanto ela está ausente, um dos soldados do Império Kou revela que o clã Kuba não matou nenhum de seus homens, mas que foi uma tática para provocar uma guerra. Hadossi confirma este plano maquiavélico e prepara as tropas para o conflito. Hakwei confronta o clã, mas sua tentativa de paz é frustrada quando ela se machuca ao se recusar a se defender. Baba, a quem Aladdin leva até lá seu pedido, reafirma sua decisão de se juntar ao Império Kou como um protetorado e permite que a princesa retorne. No entanto, após a morte de Baba devido aos seus ferimentos, seu espírito se manifesta diante de Aladdin, revelando sua verdadeira identidade como um mago. Ao retornar ao acampamento, Hakwei descobre o plano de Ryusi para assassiná-la e assumir o controle das tropas. Em um confronto desesperado, ela e seu assistente, Sezian, lutam bravamente, mas são dominados quando o recipiente de metal de Hakwei fica sem Magoi. É então que Aladdin chega e usa suas habilidades mágicas para derrotar Ryusi e as tropas. Durante o confronto, Aladdin nota o recipiente de metal de Hakwei e descobre a presença de Paimon, o Jin, encerrado dentro do recipiente. Paimon revela a Aladdin que Hakwei é a candidata escolhida por um mago para se tornar a rainha do Império Kou. Após se despedir do clã Kulga, Aladdin informa seus membros sobre um escravo chamado Gultas, que por acaso faz parte de seu clã, e oferece a ele sua assistência. Mais tarde, Aladdin se junta até uma caravana em busca de se reunir com Ali Baba. Enquanto Sasha e Layla se mantêm ocupadas vendendo seus produtos no movimentado mercado, Morgiana chega com uma carga enorme. Depois de agradecer a Sasha e Layla pela ajuda, Morgiana revela sua determinação em retornar à sua terra natal para cumprir um importante dever. Enquanto exploram a cidade, o grupo nota a incomum ausência de pessoas devido à constante ameaça de bandidos. Layla encontra uma traficante de escravos chamada Fatima, enquanto Morgiana observa impotente um grupo de escravos que permanece sob seu controle. Durante a noite, Morgiana acorda perturbada por um pesadelo em que é assombrada por memórias de seu passado com Jamil. Layla tenta confortá-la e oferece medicação, compartilhando com ela como Sasha e uma criança misteriosa a ajudaram em momentos difíceis. No dia seguinte, Morgiana é informada de que a caravana deve desviar para uma rota alternativa devido à contínua presença de bandidos. No esconderijo dos bandidos, Morgiana os confronta bravamente, impressionando Fátima com sua habilidade e agilidade. No entanto, ela cai em uma armadilha quando um corvo enviado por Fátima a envenena, deixando-a indefesa. Em outro pesadelo, Morgiana encontra uma jovem chamada Nadia e promete protegê-la.
De volta à cidade, Leila nota a ausência de Morgiana e se junta a um grupo para procurá-la. Enquanto isso, na cela dos bandidos, Morgiana testemunha a crueldade de Fátima para com Nádia. Inspirada pela voz reconfortante de Gultas em sua mente, Morgiana liberta os escravos e derrota os bandidos, resgatando Nádia e reunindo-a com seus pais. Aladdin revela que os bandidos atacam a caravana e o grupo segue em direção ao esconderijo dos bandidos para pôr fim à ameaça. Após resolver a situação, Aladdin e Morgiana decidem ir para Balbad, onde Aladdin pede a Morgiana que o permita chamá-la de Mor, simbolizando seu vínculo cada vez mais próximo. Os irmãos Nando se aventuram pelo deserto árido e se aprofundam na exuberante floresta, onde encontram Sinbad adormecido, adornado com um ornamento de joias que o cerca. Pouco depois, Morgiana e Aladdin chegam à floresta. Morgiana expressa sua gratidão a Aladdin e anuncia sua decisão de retornar à sua terra natal. No entanto, o encontro deles é interrompido por Sinbad, que acorda nu e os cumprimenta gentilmente. Reunidos ao redor de uma fogueira, Sinbad ouve fascinado as aventuras de Aladdin e compartilha suas próprias ambições. Quando Morgiana detecta o cheiro do mar, todos correm em direção a uma colina de onde contemplam o majestoso reino de Balbad. Sinbad gentilmente se oferece para levá-los em um passeio pela cidade, enquanto fornece informações sobre o comércio, a família real e a desigualdade econômica. Como um gesto de gratidão, ele lhes oferece acomodação. No entanto, quando os guardas tentam deter Sinbad, Jafar intervém, lembrando-o de seu dever como o rei de Sindria. Na privacidade de seu quarto, Sinbad lamenta ter sido despojado de suas vestes e equipamentos, o que irrita Jafar, que o lembra de suas responsabilidades como monarca. Durante uma audiência com o rei Ahmad, Sinbad busca restaurar o comércio com Sindria, surpreendendo Aladdin ao ouvir o nome de Ali Baba ligado à Tropa da Névoa. Sinbad decide abordar a questão pessoalmente, e mais tarde convida Morgiana e Aladdin para almoçar, apresentando-os aos seus generais. Durante a refeição, Sinbad descobre a falta de conhecimento de Aladdin sobre sua história e revela informações sobre magos e djinns. Além disso, ele solicita a ajuda de Aladdin na captura dos ladrões, o que provoca a oposição de Jafar. Apesar das dúvidas de Morgiana, preocupada com a moralidade de capturar ladrões populares, ela concorda em ajudar devido à sua preocupação com o impacto no comércio. Em uma operação arriscada, Morgiana e Aladdin confrontam uma névoa vermelha que induz alucinações. Embora Jafar consiga capturar os ladrões, a situação se complica quando uma névoa negra afeta Jafar e Morgiana é pega por Qasim. Em uma reviravolta surpreendente, Aladdin invoca Yugo e fica cara a cara com Ali Baba, deixando-o atordoado com sua aparição inesperada. Aladdin fixa seu olhar em Ali Baba, que lhe pede para aprisionar Yugo, apesar das objeções de Jafar. Relutantemente, Aladdin obedece, lembrando a Ali Baba de sua promessa de explorar o mundo juntos. Ali Baba, visivelmente afetado, pede desculpas por não ter cumprido essa promessa, deixando Aladdin sem palavras. Quando a polícia militar de Balbad chega, Ali Baba, consumido pela raiva, invoca as chamas de Amon em um acesso de fúria. No dia seguinte, Sinbad conversa com Jafar sobre Ali Baba. Enquanto isso, no esconderijo dos bandidos, Hassan recebe os irmãos Nando. Ali Baba apresenta os irmãos como ladrões benevolentes, que lutam pelos menos favorecidos. Mais tarde, ele confronta Qasim sobre a inclusão de bandidos em seu grupo, expressando seu desacordo com seus métodos. Em uma conversa particular com Morgiana, Ali Baba é sequestrado por ela, levando-o em uma jornada pelos telhados. Enquanto isso, no hotel, Jafar discute o Império Kou e a situação política em Balbad. No quarto de Aladdin, ambos refletem sobre seus objetivos e, entre Aladdin e Ali Baba, há um momento de constrangimento até que Morgiana exige uma explicação. Após compartilhar algumas experiências felizes do passado, Ali Baba revela sua complicada história com Qasim, desde a infância até suas vidas adultas. Ele descobre sua verdadeira identidade como filho do rei de Balbad e confronta seu destino real. Antes que ele possa assimilá-lo completamente, ele é atacado, e Qasim elabora um plano para resgatá-lo. Ali Baba se encontra reunido com Aladdin e Morgiana, compartilhando detalhes sobre seu passado com eles. Enquanto isso, do quarto adjacente, Sinbad ouve discretamente a conversa de Ali Baba. Em outro lugar em Balbad, Ali Baba está determinado a descobrir a verdade sobre o que aconteceu em sua cidade natal. Durante uma incursão a um navio, ele tem um encontro inesperado com Qasim, que o leva ao túmulo de Miriam. Qasim revela como o governo causou um incêndio nos bairros mais pobres, alegando que era uma epidemia. Ele fundou a Tropa da Névoa para lutar contra essa injustiça e defender os menos favorecidos. Ele incita Ali Baba a se juntar à sua causa como um líder. Enquanto Aladdin ouve a história de seu amigo, ele encontra paralelos com a situação do clã Kuba, conectando os pontos entre as lutas de ambos os grupos. Vendo a frustração de Ali Baba, Aladdin recorre a um gesto firme para tirá-lo do transe, assegurando-lhe que ele tem seu apoio, assim como o de Morgiana. Em meio à conversa, Qasim e sua gangue invadem o quarto, desencadeando um confronto com Sinbad e sua tripulação. Preocupada com a situação, Morgiana busca a orientação de Ali Baba. Mastro intervém na luta, enfrentando a gangue de Qasim.
Apesar das tentativas de Qasim de escapar, ele é capturado por Marcer. Quando Sinbad revela a verdadeira identidade de Ali Baba como um príncipe, Ali Baba se sente ofendido e desconfiado das intenções do capitão. Em um momento tenso, Ali Baba libera seu poder, mas é facilmente derrotado por Sinbad, que aponta suas limitações no uso dos poderes de seu Jinn. Sinbad surpreende a todos ao oferecer sua ajuda à tropa da névoa, expressando seu desejo de acabar com as injustiças nas favelas. Embora inicialmente desconfiado, Ali Baba aceita a oferta de Sinbad, reconhecendo seu objetivo compartilhado de restaurar o equilíbrio no mundo. No dia seguinte, os moradores da cidade se reúnem no palácio com esperança renovada, enquanto Ali Baba faz um pedido a Obmad para ajudar os necessitados. No entanto, Obmad está relutante em cooperar. Enquanto isso, Aladdin sente a ameaça de Jutar e do Hulk Negro à espreita nas sombras. Jutar se apresenta como um oráculo a serviço do Império Ku, alegando ter assuntos inacabados com Obmad. Apesar dos protestos de Ali Baba, Obmad revela a Sinbad que, seguindo o conselho de seu assessor financeiro, Márcio, ele cedeu todos os direitos comerciais de Balbad ao Império Ku, tornando-o incapaz de retomar o comércio com Síndria. De volta à base da Tropa da Névoa, Sinbad informa as pessoas das favelas sobre o fracasso das negociações com Obmad. No entanto, eles notam a ausência de Qasim e seus camaradas. Nesse momento, Jutar aparece diante de Sinbad, que percebe um comportamento estranho do Hulk ao redor de Aladdin. Sinbad então revela que Aladdin é um mago, assim como Judá. Judá ataca Aladdin, lançando Helo Hatial. Hugo intervém para proteger Aladdin. Jutar continua com sua ofensiva para ferir gravemente Aladdin, que tenta fazer com que Hugo toque a flauta para se manifestar, mas Hugo se nega. No final, Jutar empala Hugo com uma enorme lança de gelo. No entanto, o Jinn usa sua última força para esmagar Jutor com suas próprias mãos, parecendo não responder aos comandos de Aladdin e sacrificando-se para proteger este último. Jutor é salvo de ser morto pela princesa do Império Kou e sua assistente Kal Bancar, que o curam de seus ferimentos. Hugo tenta atacá-los, mas a princesa, com a ajuda de seu Jinn Vinaya, consegue derrotá-lo. Aladdin, furioso com a situação, confronta a princesa, que ordena a seus servos que ataquem a todos. No entanto, Sinbad intervém e persuade a princesa a recuar, evitando mais conflitos. Enquanto atendem os feridos da batalha, Ali Baba e Morgiana encontram um Aladdin exausto que quase esgotou todo o seu Magoi em uma tentativa de reviver Hugo, e está em estado crítico. Sentindo-se impotente por não conseguir ajudá-lo com Qasim ainda desaparecido, Ali Baba recebe a visita de seu outro irmão, o Vizir Sabi-Mad. Sinbad revela que foi Sabi-Mad quem estava vazando informações sobre o exército para a Tropa da Névoa, explicando que o fez para proteger Ali Baba, que era considerado o único capaz de deter Ahmad. Ele revela ainda que Ahmad, após contrair uma dívida enorme com o Império Ku, pretende pagá-la vendendo o povo de Balbad como escravos. Ao ouvir isso, Morgiana incita Ali Baba a se opor ao seu irmão e às injustiças que ele está cometendo. Antes de retornar ao palácio, Samad avisa Alababa que, em 5 dias, Ahmad se casará com uma das princesas do Império Ki, e nesse evento, ele anunciará sua decisão de transformar o povo de Balbat em escravos. Mais tarde, enquanto Aladdin ainda não mostra sinais de despertar, Sinbad informa Alababa que, para deter os planos de Ahmed e impedir que o Império Ki domine o país, ele precisa assumir o trono de Balbad. Enquanto Alababa reflete sobre essa ideia, vagando pelas ruas, Qasim, que está entre os remanescentes da Trupe Fog, o aborda. Ele revela a Ali Baba que já sabe do plano de escravidão de Ahmed, e com a ajuda do traficante de armas que lhe fornece suas ferramentas mágicas, pretende iniciar uma rebelião em 2 dias. No entanto, Ali Baba se recusa a cooperar com ele e afirma que buscará uma solução que não envolva a morte de ninguém. Depois que Qasim se afasta, Ali Baba procura Sinbad e pede que ele o ensine a usar seu gênio corretamente. Algum tempo depois, Morgiana tenta encontrar Ali Baba sem sucesso e percebe que ele foi confrontar seu irmão sozinho. Enquanto isso, nos portões do palácio, Alababa se apresenta aos guardas como o terceiro príncipe de Balbad e solicita permissão para entrar e confrontar Ahmad. Alababa consegue penetrar nos terrenos do palácio, mas Ahmed envia um dos 3 poderosos guardas reais do Império Ki para eliminá-lo. Após finalmente conseguir se equipar adequadamente com a espada de Amon, Alababa derrota o primeiro guarda em uma batalha intensa, mas é então confrontado pelo segundo guarda e seu exército de macacos, que bloqueiam seu caminho. Nesse momento crítico, Morgiana aparece para lutar em seu lugar, permitindo que Alababa avance. Enquanto Morgiana enfrenta o segundo guarda com sua força e habilidades sobre-humanas, Alababa batalha contra o terceiro guarda. No entanto, ele fica sem Magoi durante o confronto. Astutamente, ele cria uma pequena chama usando óleo, o suficiente para acender momentaneamente a espada de Aman e usá-la para derrotar o terceiro guarda. Enquanto isso, Sinbad fica sabendo da situação e corre para o palácio para intervir se necessário.
Com todos os guardas finalmente derrotados, Alibaba chega à sala do trono, onde Ahmed ordena que seus guardas o executem. No entanto, Sabman intervém em nome de Alibaba, insistindo que eles devem ter uma conversa entre irmãos sem interferência externa. A tensão na sala do trono torna-se palpável enquanto os irmãos confrontam suas diferenças e tentam encontrar uma solução para o futuro de Balbat. Enquanto Alibaba tenta persuadir Ahmad a renunciar, Kugel-Kuran, a princesa recém-nomeada, aparece na tentativa de deter a comoção. Ela afirma que mesmo que Ahmad seja deposto do poder, outro rei deve ser escolhido para se casar com ela como parte do acordo de Balbat com o Império Queu, e todos os acordos entre os dois países, incluindo o Tratado de Escravidão, devem ser mantidos. Em contraste, Alibaba declara que não haverá rei, pois a monarquia de Balbat se dissolverá e adotará um governo democrático. Stinbat se junta à discussão, trazendo representantes de sua confederação, a Aliança dos Sete Mares, e oferece-se para discutir a inclusão de Balbat na aliança com o Imperador Cao pessoalmente, levando Kogyoku a se retirar. Enquanto Alibaba comunica sua decisão ao povo, o Hulk estranhamente se reúne em torno de Aladdin e Judá, enquanto Kassen e seus homens se aproximam do palácio. A multidão aplaude a proposta de Alibaba de transformar Balbat em uma república. Kassen e sua tropa Fog chegam ao local. De longe, Itmin observa a situação. Kassen compartilha suas opiniões, afirmando que tudo era para o povo, mas os aristocratas os roubam com impostos. Além disso, ele grita que não podem ressuscitar os mortos. Azad alimenta a raiva da multidão com sua névoa vermelha alucinógena. Kassen ordena que todos derrubem a realeza, e a multidão começa a se rebelar enquanto o Hulk negro corre solto. Em outro lugar, Jafar tenta despertar Aladdin. No sonho de Aladdin, ele acorda e vê a cabeça falante de Yugo. Yugo garante a Aladdin que ele ainda está vivo, mas quase morreu devido a uma batalha com Jutar. Em Balbad, Markio tenta suprimir o Hulk negro, mas Ifman o esmaga. Itman permite que o Hulk negro domine o Hulk branco. Enquanto isso, Yugo fala sobre como o Hulk negro se forma quando o fluxo do destino é revertido. Ele explica a ponto a Aladdin que não pode mais protegê-lo e que tem algo importante para lhe dar: a sabedoria de Salomão. Nas profundezas do vórtice do conhecimento, Salomão informa a Aladdin que ele renascerá. Ao lado de Aladdin, Jafar e Masuri presumem que é hora de ir para o palácio. No palácio, guardas estão sendo massacrados e Barkak insiste para que Sabmed faça algo. No entanto, Sobmed permanece indeciso até que Alibaba tome uma atitude. Alibaba ordena que metade do exército real bloqueie o portão principal, enquanto a outra metade suprime os invasores no palácio. Enfrentando Cassim e seu grupo, Alibaba exige uma explicação para o porquê de estarem fazendo tudo isso, e Cassim afirma que não precisa de igualdade ou reis. Quando Cassim ataca Alibaba, os outros usam sua névoa negra para contê-lo. Alibaba libera suas chamas para se libertar e Zainab o ataca com sua névoa vermelha. Enquanto Alibaba tenta manter o foco, os outros tentam acabar com ele. No entanto, Alibaba usa a espada de Amon para se defender. Ele quebra a arma de Hassan e as espadas de todos os outros. Ele ordena que Cassim recue, mas Cassim exige que Alibaba o mate. Assim que ele está prestes a empunhar sua espada, ele transforma sua arma em sua adaga. Alibaba chora por Cassim e o incita a parar de lutar. Cassim comenta que Alibaba amoleceu. Lembrando as instruções de Ifnan, ela se apunhala com sua espada e reúne todos os restos das espadas quebradas de seus aliados que atingem seu corpo. Ao absorver todos os objetos, Cassim se transforma em uma joia escura, deixando todos sem palavras. A transformação do monstro foi um sucesso, deixando todos os guerreiros em choque. Sem hesitação, ele imediatamente derruba vários com sua fúria. Um de seus ataques destrói uma torre, mas Morgiana salva um soldado bem a tempo. Alibaba está paralisado, enfrentando Cassim. Morgiana avança e golpeia a cabeça do monstro, fazendo-o cair. Instintivamente, Alibaba corta o braço de Cassim, apenas para testemunhar Cassim se regenerar, usando o Rod negro. Stinbat explica a Alibaba que ele deve colocar tudo em um único ataque para derrotar Cassim. O rei dá a Alibaba um pouco de Magoi, e enquanto Alibaba corre em direção a Cassim, Juder o intercepta e o derruba. Com Juder de volta ao campo de batalha, Ifman explica que seus poderes aumentaram, instruindo-o a acabar com Alibaba. Inesperadamente, Juder assume o controle de Cassim e usa suas lanças de gelo para prender Sinbad contra a parede. O vilão então faz Cassim criar asas e dispara várias rajadas de energia escura em direção aos nossos heróis. Depois que Morgiana evade os ataques de Cassim, Alibaba pede a ela para jogá-lo para que ele possa desferir o golpe final. Ela lança Alibaba no ar e Judar o ataca. Combinando sua magia de gelo com a magia de agarre de Cassim, Jutar estilhaça a espada de Alibaba. Nosso herói pede a Morgiana para tentar uma última vez. Lembrando a determinação de Alibaba, seu amigo chega. Aladdin usa seu Rouge para se materializar na forma de Yugo, protegendo-se dos ataques de Judah. Aladdin, então, usa seu Har Harim Figar para derreter o gelo, imobilizando Sinbad.
Sem perder tempo, o jovem instrui Morgiana a levar Sinbad de volta à cidade. Ele então diz ao Alibaba que ele não tem chance contra Judá sozinho. Aladdin insiste que eles precisam da ajuda um do outro. Quando Alibaba está pessimista, Aladdin revela que a esperança de todos ainda está viva. Enquanto Aladdin coleta o Hulk branco do povo de Balbad, Ithman percebe que o jovem Mahdi adquiriu a sabedoria de Salomão. Usando a sabedoria de Salomão, Aladdin absorve o Hulk em seu corpo. Ele explica a Alibaba que deve desferir o golpe final em Cassim. Quando Alibaba está inseguro, Aladdin o tranquiliza usando Rahar Infogar, transformando-se em chamas que reparam a espada de Alibaba. Enquanto Judá atira gelo neles, o jovem consegue desviar e finalmente esfaquear Cassim. Dentro do Djinn negro, Alibaba fala com Cassim, que afirma tê-lo desprezado desde que se conheceram. Cassim se pergunta por que ele é o único manchado pela escuridão, enquanto o protagonista irradia luz. Cassim comenta que tinha o sangue de seu pai inútil correndo em suas veias, enquanto Alibaba tem o sangue de sua mãe nele. Cassim esfaqueia Alibaba no peito com seu Hulk negro, e parte do Hulk branco de Alibaba flui para ele. Como resultado, o inimigo miserável ouve as palavras de Alibaba estilhaçando sua espada. De repente, Cassim percebe o que fez e que nunca poderá ser como Alibaba. É hora de recuar. Cassim é absorvido pelo túnel. Enquanto seu amigo se afasta, o jovem tenta abraçá-lo. Mas é tarde demais. Aladdin observa Alibaba segurando seu amigo falecido. Enquanto isso, Ithman é atacado e cai. Sinbad amplifica sua magia e eletrocuta Ithman com um poderoso raio. Sinbad percebe que apenas uma boneca caiu. Aladdin tenta consolar seus amigos, dizendo que os mortos estão sempre com eles em seus corações e no fluxo do Hulk. Os pais de Alibaba aparecem diante de nosso herói, e Aladdin diz a todos para se reunirem com seus entes queridos. Todos os falecidos retornam mais uma vez para ter uma última lembrança com seus entes queridos. Morgiana abraça Aladdin e Alibaba. Durante a reconstrução de Balbad, todos se esforçam para ajudar os cidadãos, com Alibaba trabalhando em estreita colaboração com os representantes. Do lado de fora, Alibaba é mordido por uma cobra até que Barkak a remove. Um soldado os alerta sobre a aproximação da frota do Império Q. Sinbad afirma que o Império Q visa controlar Balbad devido à sua falta de governo, aconselhando Alibaba a liderar para evitar ser visto como uma ameaça. Alibaba recusa, então Sinbad o nocauteia. Dias depois, Alibaba acorda na cabine e vê uma ilha próxima. Jafar o informa que lhes deram medicação para mantê-los dormindo durante a viagem para Síndria, onde Sinbad está negociando com o Império Q para salvar Balabad e Alibaba. Meses depois, Morgiana treina com Masher até ouvirem que Sinbad retornou. Mais tarde, Sinbad discute uma reunião com Alibaba e Aladdin, afirmando o direito de Balababa de se tornar uma república, embora sob o controle do Império Q. Alibaba promete continuar lutando enquanto Sinbad explica sobre Al-Taiman, responsável pela crise econômica de Balababa, oferecendo 2 mentores para ajudá-los a melhorar. Um soldado relata uma criatura gigante vinda do sul. Lá fora, a criatura devasta a ilha. Sinbad envia Yamareja e Shuriken para enfrentá-la. Yamareja ataca com magia de água. Shuriken começa a destruí-la, transformando-a em uma estaca gigante para os cidadãos. Sinbad apresenta Yamaraiha a Aladdin e Alibaba. Shuriken chega para se familiarizar com Alibaba. Yamaraiha comenta sobre Alibaba potencialmente perceber a tolice de Shuriken, levando a uma discussão. Sinbad o separa. Durante a celebração de Marajan, Alibaba e Aladdin se divertem recebendo colares de flores de uma jovem. Alibaba pergunta onde está Morgiana e ela se revela. O jovem elogia Morgiana fazendo-a corar. Mais tarde, Alibaba pergunta a Morgiana se ela tem certeza de ficar com eles ou voltar para casa. Ela quer lutar com eles para salvar os oprimidos, o que Aladdin concorda. Morgiana dança alegremente com as respostas de Aladdin e Alibaba. A Namuraya demonstra seu feitiço de invisibilidade ao jovem Mahdi, e ele fica surpreso. Enquanto isso, Alibaba treina com Shere Khan. Sinbad leva Alibaba a um cofre onde lhe apresenta uma espada, alegando que ela pertenceu ao rei Rashid. Sinbad confia a espada ancestral a Alibaba. Morgiana decide usar as tornozeleiras que representam suas obrigações para com seus amigos. Hakaru finalmente chega e Alibaba ouve uma voz o incitando ao ódio. Sinbad avista Kajoku, para a surpresa de Jafar. Kajoku saca sua espada e a balança em direção a Alibaba. Ela desafia Sinbad para um duelo porque se sentiu ofendida pelo rei. Jafar exige que Sinbad explique, enquanto Kajoku começa a derramar lágrimas. Kubon explica que a princesa Koyoko acordou na cama de Sinbad e o viu dormindo nu ao lado dela. Kuyoko ameaça cometer suicídio se Sinbad não assumir a responsabilidade. Sharkin e Spardos afirmam que Sinbad não estava bêbado e foi direto para a cama. Kajoku compartilha o que aconteceu no palácio. Ela observa Sinbad ao redor do pilar e nunca teve a chance de falar com ele. Ela diz que alguém a nocauteou. Sinbad pede a seus generais que acreditem nele, mas nenhum deles tem fé nele. Kalban insiste que Sinbad se case com Kajoku.
Sinbad pede a Yamuraiha para usar sua magia para provar sua inocência. Usando um Reiki 6 superficial, a magia de água de Yamuraiha recria as cenas. Depois de provar que ela estava errada, tudo é resolvido. Apesar de ver o que aconteceu, Kuban se recusa a aceitar. Kujoku pede desculpas a Sinbad. Enquanto todos se perguntam quem é o culpado, Kuban pondera seus esquemas. Acontece que Kuban faz com que os dois vassalos levem Kujoku para a cama de Sinbad. Como o casamento com Obimad falhou, Kuban acredita que pode fazer Sinbad e Kujoku se casarem para proteger seu modo de vida. No entanto, os vassalos confessam que Kaban está por trás deste incidente. Hakaru intervém e pede desculpas a Sinbad pelas travessuras de seus compatriotas. Kuban abraça Kujoku e finge chorar. Jafar percebe e cospe em Kaban. Mais tarde, Simba conversa com Hakaru. E quando Hakaru aponta que Sinbad está mentindo, Hakaru revela suas verdadeiras intenções de destruir o Império Kyu. Ren acompanha Sinbad, que planeja invadir o Império Kyu, mas sugere que Ren se familiarize primeiro com o lugar e seu povo. Ren, impaciente, discorda. Sinbad então o apresenta a Alibaba Saluja. Na cidade animada, dois magos se envolvem em treinamento intenso, trocando feitiços impressionantes. Tentando inovar, um experimenta novos feitiços, rapidamente contra-atacado pela sugestão do outro. Enquanto isso, Shuriken e seu parceiro treinam diligentemente. Apesar de enfrentar desafios, o mestre de Shuriken oferece encorajamento, garantindo que eles o enfrentarão novamente outro dia. O amigo de Aladdin o aconselha a mudar seu humor. Aladdin desfruta de seu treinamento desafiador, observando Morgiana lutar para carregar um baú, demonstrando o verdadeiro poder de sua arma. Ran interrompe, procurando Alababa sob as ordens do rei Sinbad. Ren revela sua identidade como o príncipe de Balbad, invocando memórias que entristecem Alababa. Alababa chega com dor, revelando uma marca de maldição. Snan emerge de seu braço atacado pelo rei, que explica as consequências da maldição antes que Snan desapareça. O rei acalma a todos, explicando sua resistência à maldição devido à sua energia interior. Apesar de poucas soluções, ele propõe uma missão a uma ilha com uma masmorra de hélio. Apesar da tristeza de Ren, seu companheiro o tranquiliza, pois a maldição está paralisada por 10 dias. Um monstro marinho emerge, mas é rapidamente subjugado, permitindo que nossos heróis continuem sua jornada. Chegando ao local, eles encontram numerosos habitantes. A garota pede para se juntar à sua busca na masmorra para resgatar seus pais, embora eles recusem devido a restrições de tempo, prometendo ajudar mais tarde. Após uma longa viagem de barco, eles avistam a localização da masmorra, mas fios os capturam, puxando-os rapidamente em sua direção. O grupo chega a uma área misteriosa semelhante a uma floresta, precisando determinar sua localização. Indo em direção a uma porta que leva ao tesouro, eles encontram criaturas falantes bloqueando seu caminho. Apesar das ameaças, elas não representam perigo real. Abrindo todas as portas, eles encontram uma que leva ao seu destino, encontrando um urso que preenche a sala e ataca quando irritado. Seu trabalho em equipe derrota a criatura sem esforço. Avançando, eles encontram uma criatura semelhante a um humano, Dini 61, servo da Terra Zagan. Este inimigo revela seu ato horripilante de transformar humanos em árvores devido ao seu ódio por eles. Tentando atacar, eles encontram a garota cativa sendo torturada. Apesar do caminho perigoso, eles avançam com determinação. Zagan eleva o nível da masmorra devido aos seus poderosos aliados, transformando animais fofos em monstros perigosos. Encontrando uma maneira de derrotá-los, Alibaba divide um monstro maior com sua espada flamejante enquanto Aladdin gera bolas de fogo. Separados por magia, Ren e Morgiana enfrentam golems difíceis, usando energia interior para derrotá-los. Seus companheiros enfrentam a mesma situação, derrotando os golems. Ren, aproveitando a energia interior, é salvo pela assistência de Morgiana. Morgiana emprega a força sobre-humana contra golems, fazendo-os colidir. Ren recorda palavras da infância que moldaram seu presente sentindo remorso, após passar no teste. Zagan sugere que alguém os está impedindo, levando ao surto emocional e desculpas de Ren. Ren incita os outros a prosseguirem sem ele, mas ele baba, irritado com a imaturidade de Ren. Pensando que o desprezam, Ren explica como buscar ajuda poderia ter alterado seu passado em Balbat. Com seus conflitos resolvidos, eles avançam em sua missão, desonerados pelo peso de seu passado. Alarmes soam enquanto Judah rompe a barreira protetora da cidade. Medidas de segurança são ativadas, mas suas tentativas de contra-atacar são fúteis. Simed se apresenta para defender o reino. Confrontados por numerosos inimigos, os heróis, liderados por Morgiana, despacham rapidamente vários dos cães atacantes. Jubair questiona a aliança do rei com Aladdin, um Mahdi que representa uma ameaça para ele. Sua pergunta fica sem resposta. Revelando seu passado trágico, Jubair busca simpatia por suas ações vingativas, derramando lágrimas para zombar da piedade alheia, independentemente da verdade por trás de sua tal história. Em meio à conversa, reforços se juntam à luta. Jubair alerta Sinbad sobre as repercussões de abrigar o Mandi e seus aliados, potencialmente convidando a destruição sobre o reino. Encontrando-se em um reino verdejante, eles encontram uma projeção de Zagan, diminuindo seu ânimo. O verdadeiro Zagan espreita na sala do tesouro.
Ali Baba confronta Zagan por sua cruel transformação de humanos em árvores, incitando a ira do monstro. Apesar de cortar seu pescoço, Zagan se regenera sem esforço, incapacitando 2 do grupo antes que Morgiana escape com eles. Caindo em um poço profundo, Morgiana aproveita o poder de seu artefato para salvá-los da morte certa, surpreendendo até a si mesma. Com determinação, ela enfrenta as entranhas do inimigo, usando suas correntes habilmente para derrotá-lo. Apesar de sua vitória, ela cai ferida no chão. Apesar dos chamados de seu amigo, Morgiana jaz em mau estado. Tyra aparece, oferecendo conforto a Ren enquanto lágrimas de alegria fluem. Aproximando-se de uma grande porta, eles a destrancam com as palavras "Abre-te, Sésamo", revelando uma cidade dentro. Novos inimigos emergem com a intenção de apoderar-se dos tesouros de Shavin e confrontar nossos heróis. A garota ativa seu poder contra Aladdin mais uma vez, enquanto Ali Baba sente a dor de sua ferida. Apesar do desconforto, eles permanecem vigilantes contra o inimigo. Observando à distância, os aliados mais velhos dos heróis suportam ataques críticos, mas Aladdin emerge ileso mais uma vez. Dunja Musassin, princesa do destruído reino Musassin, aparece ao lado de um cavaleiro chamado Isaac. Irritado com seu questionamento, Ali Baba afirma o status de República de Balbad, envergonha-se de matá-lo com seu recipiente de metal escuro, mostrando seu poder à organização. Transformando-se em um monstro sombrio, ela manipula ferro, areia e minerais à vontade, assustando nosso herói. Repelindo seu ataque, Ali Baba retalia com bolas de fogo, enquanto seu aliado enfrenta o cavaleiro. Jutara admite ao rei sua ideia de conquistar o mundo, mas opta por uma luta até a morte. Kadioko questiona os motivos de Jutar, surpresa com seu convite para se juntar ao seu reino como general, mas ela não oferece resposta. O alto comando se reúne, percebendo que os danos da cidade causados por Jutar levarão 10 dias para serem reparados. Agora todos estão preparados para a guerra. Eles atacam os inimigos aéreos com flechas, enquanto os magos observam de perto. Dumia continua a liberar todo o seu potencial no ar, formando um pentagrama. Aladdin tenta inutilmente suprimir o ataque e Isaac impede qualquer aproximação antes que seu poder seja ativado. Finalmente, sua carga é concluída, gerando múltiplas espadas direcionadas à equipe. Milhares despencam ao chão. A quilômetros de distância, os heróis seguem defendendo o território, mas o problema é a quantidade esmagadora. No ar, Peach emite um sinal que alerta a todos. Ela ordena aos monstros marinhos que devorem as manchas escuras da maldição. Embora parecesse uma boa estratégia, eles ficam instantaneamente sem vida. Dwayne sente-se eufórica ao liberar todo o seu potencial e observa as espadas deixadas no chão. Ela desce e sua transformação se reverte. Ela diz a Itna que talvez agora a organização possa reconstruir Mustafim. Mas enquanto conversam, Ali Baba ataca Isaac severamente, enquanto os inimigos percebem que seus oponentes foram salvos. Embora gravemente ferido, Isaac continua a proteger Sifaj, a proteger sua princesa. Aproveitando a oportunidade, o jovem ataca e percebe que sua cabeça se parte. Ele está oco por dentro. Isaac era um fantoche controlado pelos poderes dela? Nave, seu parceiro, finalmente desaparece. Dumia está em choque e lamenta a morte de seu companheiro. Nossa heroína está em guarda, mas percebe que está sendo controlada como Cassim. Justo quando tudo parece se resolver, Dunya recebe uma adaga nas costas de sua aliada. Ela rasteja ensanguentada no chão. Ali Baba e os outros se aproximam de sua irmã. Algo dentro de nosso herói se manifesta e ele sente a alma e as memórias dela com Isaac. Ele também testemunha os últimos momentos do reino de Musazin. Ele cai mais fundo na escuridão. Eles testemunham como soldados inimigos querem matar uma pequena Dunya, e é Isaac quem a salva ao receber os ataques. Ambos compartilham ódio pelo mundo, e às vezes, Ali Baba perde sua fé e esperança, amaldiçoando seu próprio destino. Aladdin tenta intervir, mas é atacado por Ifman, que agora se aproxima do jovem. Ali Baba o atinge, mas cai no plano do inimigo, pois ele também se tornou um ser das trevas. Quando Aladdin tenta usar a sabedoria de Salomão, o ornamento de Ali Baba o ataca com o Hulk negro. Aladdin explica que eles devem esmagar o ornamento. Morgiana aparece inesperadamente e luta contra Ali Baba, que quase recupera sua vontade. No entanto, o ornamento faz com que Ali Baba arremesse Morgiana contra a parede. Hakuryu se torna mestre de Zagan e cria um braço de madeira para ele. Ele corre para apoiar seu companheiro. Enquanto Hakuryu distrai Ali Baba, Morgiana destrói o ornamento com seu chute. Então, Aladdin usa a sabedoria de Salomão para entrar na mente de Ali Baba. Aladdin encontra seu amigo. De repente, alguém empurra o jovem Mahdi. Ali Baba afirma que seu destino é cometer erros. No entanto, Aladdin tem uma resposta diferente e explica que Ali Baba é uma pessoa corajosa cujo destino é guiar o Hulk. Perto das margens de Sindria, Sinbad encontra Itnan usando magia de teletransporte. Ele se transforma em sua forma Jin, equipada em corpo inteiro. Quando Itnan acredita ter a vantagem, Sinbad explica que seu corpo já foi amaldiçoado. Sinbad explode e reduz Itnan a pó. Dentro da mente de Ali Baba, Aladdin encontra Itnan, que quer que eles o eliminem. Ele pergunta a Itnan por que ele e sua organização estão fazendo isso. Itnan explica que estão libertando todos do destino. Quando Aladdin menciona Almatoran, Itnan lhes dá uma ideia do mundo que caiu na escuridão.
Itnan tenta provocar Ali Baba para atacá-lo. No entanto, Ali Baba derruba a arma de Itnan. Itnan se pergunta como confrontará o rei Salomão enquanto se banha no Hulk branco. Dunya, à beira da morte, vê Isaac antes de falecer com paz em sua mente. Quando Morgiana percebe que Ali Baba está bem, ela desaba nos braços dele, exausta. Mais tarde, todos saem da masmorra de Zagan. Aladdin comenta que atuará como guia de Ali Baba e o ajudará a se tornar um grande líder. Ali Baba pega a mão de seu amigo, e ambos se olham com orgulho e determinação. Durante a guerra, Aladdin libera seu poder mágico e invoca 3 impressionantes Yugos. Sua magia se torna evidente mesmo à distância. Sinbad apresenta os conquistadores da masmorra de Zagan. Para celebrar a vitória e antecipar as próximas aventuras, os cidadãos de Sindria se entregam às festividades. Aladdin e seus amigos testemunham uma representação teatral baseada em seus feitos. Ali Baba pede desculpas por todas as preocupações que lhes causou. Enquanto isso, Koa informa Hakuryu sobre as ordens recebidas do Império Kou, comandando-os a retornar para casa. Apesar de estar bêbada, Kogyoku recusa. Mais tarde, Sinbad conversa com Aladdin sobre 3 outros magos ao seu lado, e pede que ele vá a Rein, como um Magi de Sindria. Mas Aladdin declara que ainda não é o Magi de Sindria. Enquanto Aladdin visita Dunya, Sinbad leva Kogyoku para um passeio, expressando seu desejo de que a felicidade dela seja eterna, ao que ela concorda. Jafar os observa e critica Sinbad por manipular Kogyoku, mas Sinbad responde que ela é valiosa, assim como Ali Baba e seus amigos. Jafar lamenta ter se tornado alguém que não queria ser, mas reconhece que é o caminho que escolheu. Em outro lugar, Ali Baba encontra Aladdin, e ao saber que seu amigo foi ver Dunya, confessa que é doloroso para ele, pois o lembra de Kassen. Afirma que não pode perdoar Al-Tamen. Aladdin expressa sua apreciação por este mundo e sua determinação em não deixá-lo desaparecer. No entanto, ele questiona qual será seu próximo passo. Mais tarde, Yamraiha entrega a Aladdin o turbante consertado e fornece mais informações sobre a problemática relação entre os magos e os Jin, bem como sua terra natal, Magnostad. No pátio, Kogyoku brinca sozinha com flores até que Ali Baba acidentalmente as pisa. Como pedido de desculpas, ele lhe dá uma coroa de flores. Morgiana os observa enquanto treina até ouvir um barulho vindo de Hakuryu, que lhe confessa que em breve partirá de Sindria. Durante a reunião de Sinbad com seus 8 generais, Yamraiha percebe que o vaso de metal negro ostenta o símbolo da Academia Magnostad. Enquanto isso, Aladdin brinca com Dunya, que finalmente está acordada, até serem interrompidos por Sinbad e Yamraiha. Ao perceber a situação, Yamraiha resgata a princesa do assédio. Em outra nota, Ali Baba e Morgiana interceptam Hakuryu para confirmar sua partida. Hakuryu diz a Ali Baba que acredita que seu amigo seguirá o caminho ditado por seu coração e expressa sua gratidão. Sinbad assegura a Dunya que Sindria não tem conexão com Magnostad ou Yamraiha. No entanto, ao tocá-la, seus vasos de metal a rejeitam e resquícios do vaso de metal negro aparecem em seu corpo. Para salvá-la, Aladdin emprega a sabedoria de Salomão. Ao cair da noite, Ali Baba admite que se despedir de Hakuryu será triste. Aladdin anuncia que ele também embarcará em uma jornada solo. Aladdin explica as razões por trás de seu súbito desejo de viajar sozinho. Enquanto isso, Sinbad confessa a Yamraiha sua relutância para que Aladdin vá a Magnostad. Ali Baba recorda a promessa compartilhada de acabar com Al-Tamen juntos, mas Aladdin insiste na necessidade de adquirir mais conhecimento para cumprir seu destino como rei, encorajando Ali Baba a encontrar seu próprio caminho. No dia seguinte, durante seu treinamento com Masrur, Morgiana pergunta ao seu mestre sobre sua terra natal. Ao sugerir que ela deveria visitar, ele a adverte para manter suas expectativas moderadas, pois nenhum finalista reside lá. No Palácio de Sindria, Aladdin alimenta Dunya, que questiona sua razão para ir a Magnostad. Em outro lugar, o treinamento de Ali Baba é interrompido por Kogyoku, que ele quase atinge no calor do momento. Ela solicita sua companhia, mas a chegada de Sinbad interrompe a conversa. Enfrentando um combate, ambos liberam seus Jin. Sinbad interrompe a luta, e Kogyoku libera sua magia extrema, usando magia sonora para induzir o sono nos presentes. Mais tarde, Sinbad conversa com Hakuryu, que mais uma vez busca o apoio do rei em sua luta contra o Império Kou. Enquanto Sinbad promete considerar apoiá-lo em momentos de necessidade, Jafar observa em silêncio antes de se retirar. Por sua parte, Kogyoku e Ali Baba discutem a batalha. Kogyoku planeja retornar ao seu país para convencer seu irmão e Judar de que Sindria não é inimiga deles. Jafar reflete em particular sobre as ações de Sinbad. Aladdin revela a Dunya a possibilidade de encontrar uma cura para sua doença, mas ela admite que seu tempo é limitado. Após confirmar sua decisão de viajar sozinho, Dunya expressa sua gratidão por tê-lo conhecido antes de falecer.
Durante o funeral dela, Ali Baba recorda as semelhanças entre o corpo de Dunya e o de Cassim, e Amrayha lamenta não ter conseguido ajudá-la. Mais tarde, Hakuryu compartilha com Morgiana seu passado e a tragédia que Altamen infligiu à sua família, antes de perguntar sobre a dela. Ao descobrir que ela não tem família e era escrava até recentemente, Hakuryu reflete sobre a possibilidade de ela ter irmãos em algum lugar. Enquanto isso, Kogyoku confessa seu amor por Sinbad a Ali Baba e compartilha detalhes de seu passado que são semelhantes aos de Ali Baba. Os dois decidem forjar uma amizade. Na quietude da noite, Aladdin se encontra sozinho em um penhasco com uma flor, recordando sua conversa com Dunya. Após afirmar que sua terra natal é um lugar desconhecido para todos, ele joga a flor no mar. Enquanto o grupo se prepara para partir, Amrayha ajuda Aladdin a arrumar seus pertences. Morgiana revela que sua decisão de visitar sua terra natal foi influenciada por Hakuryu, a quem ela agradece, fazendo-o corar. Então, Amrayha entrega a Aladdin o olho do Hulk, enquanto Masrur adverte Morgiana sobre a presença de traficantes de escravos. Os 8 generais se despedem, embora Aladdin lute para lembrar o nome de Espartos. Enquanto isso, Hakuryu conversa com Jafar e expressa sua gratidão a eles. Aladdin e Morgiana sentem-se entristecidos pela ausência de Ali Baba para se despedir. Após uma última conversa com Sinbad, o grupo parte. No entanto, Ali Baba embarca secretamente no navio com seus amigos, mas se mantém escondido. Ele planeja surpreendê-los, mas suas tentativas falham quando ele confunde os quartos. Ele esperava ser notado rapidamente, mas descobre que está enganado. Aladdin e companhia compartilham seus verdadeiros sentimentos sobre Ali Baba, apenas para serem surpreendidos enquanto falam mal dele, mencionando sua falta de popularidade e um incidente embaraçoso envolvendo Morgiana. Logo, Ali Baba percebe que o grupo sabia o tempo todo que ele estava entre eles. Após esclarecer o mal-entendido, Ali Baba tenta explicar por que se juntou a eles, mas Hakuryu interrompe suas palavras mencionando os gladiadores de Shambhala. Enquanto isso, em Sindria, Sharkan, Amrayha, Masrur e Sinbad celebram com uma festa, discutindo quem detém os melhores recordes. Sharkan recorda ter acompanhado Ali Baba para uma bebida, mas este último apenas reclamou da frieza de Aladdin. Ali Baba e o grupo continuam sua jornada pacífica. Eles são atacados por essa criatura do sul, que Ali Baba rapidamente derrota para provar seu valor. No dia seguinte, Morgiana nota um incêndio no porto do reino de Aksha, sendo elogiada por sua visão aguçada por Olba. Logo, eles encontram piratas tentando roubar seu navio. Antes de continuar sua jornada, nossos heróis são atacados por um grupo de piratas. Eles empregam ferramentas mágicas para combatê-los. Apesar de serem em grande número, são facilmente derrotados por Ali Baba e os outros. Olba, que é o líder da gangue, consegue, através de um poder, arremessar nossos heróis ao mar. Rapidamente, um de seus aliados consegue salvá-los a todos, mas os piratas conseguem sequestrar Aladdin, deixando a gangue escapar com os suprimentos do navio. Mais tarde, eles chegam ao porto de um império que também foi atacado pelos piratas há algum tempo. A marinha aparece na cena, e um dos cavaleiros menciona que suas defesas foram enfraquecidas pelo envio de vários reforços ao Império de Magnostad, que está tentando se expandir para outros reinos. Durante a conversa, várias pessoas pedem ajuda aos aliados para resgatar seus filhos, que agora estão nas mãos de... Ao inspecionar a embarcação, ele nota o emblema de Magnostad em uma ferramenta mágica que absorve o Magoi das crianças para viajar pela água. Quando os soldados mencionam essas ferramentas mágicas, Hakuryu faz com que um pequeno mar que ele havia deixado anteriormente em um dos carregamentos cresça, o que servirá de guia para encontrar o esconderijo dos piratas. Aladdin chega ao esconderijo da banda e durante a noite ele conhece a líder deles. Ela se chama Madora e é a mãe das pobres crianças. No dia seguinte, Ali Baba se comunica com Sinbad para explicar a situação. Pouco depois, eles conseguem chegar ao esconderijo dos piratas, seguindo a rota do navio. Com a ajuda de Morgiana, eles conseguem atravessar as paredes do esconderijo, e agora estão cara a cara com o inimigo. As servas de Aladdin invadem a fortaleza dos piratas, derrotando toda a resistência enquanto Aladdin é capturado. Aqueles que chegam a esta cena ficam surpresos ao descobrir que todos os seus oponentes são crianças, até mesmo os mais jovens, que ameaçam transformar nossos aventureiros em toda a prole de Madora, seguido por um ataque sem mais palavras. Enquanto isso, Madora se aproxima de nosso aventureiro com um sorriso no rosto, enquanto o resto do grupo luta com todas as suas forças contra esses inimigos. Madora usa sua ferramenta mágica, Santa Mãe Halofan, para manipular os sentimentos de Aladdin, despertando suas memórias de sua mãe há muito perdida. Ela faz o mesmo com Ali Baba e os outros quando chegam para resgatá-lo. Mais tarde, é revelado que a lealdade inabalável da tripulação de Madora a ela se deve ao efeito do leque, e ela planeja usá-lo em futuros líderes das nações do mundo, enquanto ainda são crianças para controlar suas nações. No entanto, Aladdin consegue se libertar do feitiço de Madora e ajuda Ali Baba e Morgiana a recuperarem a sanidade também. Infelizmente, Hakuryu cai sob sua influência e se volta contra seus amigos para proteger Madora. Hakuryu, com sua mente manipulada, confronta seus próprios amigos até que Ali Baba consegue destruir seu vaso de metal, deixando-o exausto e em colapso. Enquanto isso, Madora tenta escapar, mas é capturada pelo exército de ação junto com o resto dos piratas.
De volta ao porto, os moradores causam uma comoção e atacam Madora enquanto ela está presa, mas Hakuryu intervém, não para protegê-la, mas para executá-la na frente dos piratas que juram vingança contra ele. Quando Alibaba o interroga sobre suas ações, Hakuryu revela seu verdadeiro objetivo, buscar vingança contra sua própria mãe. Ela se aliou a Al-Tamen e conspirou com seu tio para usurpar o trono do Império Kou, causando a morte de seu pai e irmãos mais velhos. Percebendo que as crianças sob o feitiço de Madora estão à beira da depravação, Aladdin busca uma maneira de ajudá-las. Mas é Alibaba quem assume a responsabilidade pelos piratas, inspirando-os a seguir em frente juntos mesmo após a morte de Madora. Enquanto seus amigos observam as crianças partirem para Sindria, Hakuryu decide ir embora sem se despedir delas. Quando Morgiana o procura, ele declara seus sentimentos por ela e propõe casamento, mas ela rejeita a proposta. Diante da súbita partida de Hakuryu, Alibaba tenta argumentar com ele, temendo que ele possa acabar sofrendo como Cassim sofreu ao matar seu próprio pai. No entanto, Aladdin decide confrontar Hakuryu sozinho. Após uma despedida adequada, Aladdin retorna aos seus amigos enquanto eles se preparam para seguir seus caminhos separados. Aladdin, Alibaba e Morgiana celebram uma última festa juntos antes de embarcarem em caminhos separados, prometendo se reunir novamente o mais rápido possível. Enquanto Alibaba e Morgiana continuam sua jornada por mar, cada um com um destino diferente, Aladdin se aventura em direção a Magnostad em seu turbante mágico, até que decide descansar e embarca em uma carruagem que passa, com a instrução de não perturbar o outro passageiro que o acompanha. Quando o comboio é atacado por bandidos, é revelado que o outro viajante é o príncipe Khura'in do Império Kou, que defende o grupo eliminando os atacantes com seu vaso de metal, formando assim uma amizade com Aladdin. Aladdin o acompanha pelo resto da jornada até Magnostad. Ao chegarem ao destino, Khura'in e Aladdin se despedem temporariamente. Para obter entrada no país, o jovem mago deve demonstrar suas habilidades mágicas passando em um teste com uma gema especial dada a ele por Yamrai-Ha. Esta gema permite que ele oculte sua verdadeira natureza e evite manifestar o Hulk ao seu redor. Forçado a canalizar sua magia apenas através de sua própria magia, Aladdin é colocado na classe de menor classificação da Academia Magnostad, conhecida como o Sexto Coder. Sob a orientação de seu professor Myers, ele se imerge em uma rotina rigorosa de treinamento físico ao lado de seus colegas. Myers revela que em 2 meses eles terão outro teste, e aqueles que não passarem serão expulsos da academia. Entre seus colegas, Aladdin conhece Esfintos, seu colega de quarto, que inicialmente o despreza por ser designado para uma classe de menor classificação, mas eventualmente torna-se seu amigo ao observar sua dedicação e esforço. O treinamento intensivo de Myers continua por 1 mês, e muitos estudantes deixam a academia devido às dificuldades. No entanto, Aladdin e outros 4 estudantes persistem. Myers então revela que o propósito do treinamento era fortalecer seus corpos para que pudessem aproveitar mais Magoi em sua magia. Os resultados de seu trabalho árduo tornam-se evidentes quando eles descobrem que seu poder mágico aumentou consideravelmente. Após 1 mês de aulas intensivas de magia, chega a hora do exame de Aladdin, que ele passa com grande sucesso. Como resultado, ele é promovido diretamente do sexto para o primeiro Coder, a classe de maior classificação na academia. Enquanto isso, Alibaba finalmente chega ao seu destino, o Império Reino. Após cair vítima de engano e ser despojado de todos os seus pertences durante sua jornada, Alibaba, exausto e faminto, finalmente chega ao Coliseu do Império Rein, esperando se juntar aos gladiadores de Shambhala para continuar seu treinamento. No entanto, tendo extraviado sua carta de recomendação de Sinbad Toto, um dos gladiadores, recusa-se a conceder-lhe uma audiência com o líder após derrotá-lo facilmente em combate. É então que Alibaba encontra proteção nos irmãos Nando, ex-membros da trupe Fog, que acumularam riqueza, graças a um cassino que estabeleceram em Rein. Após se recuperar totalmente, Alibaba confronta o líder dos gladiadores, Shambal Ramel, solicitando uma revanche com Toto. Com astúcia, ele consegue derrotá-lo, despojando-o de sua armadura sem causar-lhe dano. Mais tarde, durante o encontro, Shambal descobre que o corpo de Alibaba abriga 2 tipos distintos de Magoi, o que representa um conflito que não só impede seu domínio do Jin equipado, mas também pode colocar sua vida em perigo se ele não aprender a controlá-lo. Impressionado com seu potencial, Shambal aceita Alibaba como seu discípulo, mas impõe a condição de pagar por seu ensino. Para isso, ele organiza uma batalha no Coliseu contra uma fera feroz, e entre os espectadores está Scheherazade, a alta sacerdotisa de Rein. Alibaba se vê diante de um sério desafio ao estrear no Coliseu, onde é proibido de usar seu vaso de metal. Contra Garda, um imponente macaco monstruoso, ele está em desvantagem. Apesar de seus ferimentos, ele tenta se render, mas seus apelos caem em ouvidos moucos, enquanto a multidão cria uma luta até a morte. Com o braço esquerdo quebrado, Alibaba evoca memórias de sua infância com Cassim, recordando como costumavam derrotar oponentes muito maiores com astúcia. Usando sua inteligência e aproveitando o ambiente, ele consegue reverter a situação e derrotar Garda. Naquele momento, Shambal percebe que os 2 tipos de Magoi no corpo de Alibaba se fundiram em um só, percebendo que o outro Magoi dentro dele pertencia a Cassim.
Após alguns dias, Ali Baba se recupera de seus ferimentos, revelando que comprou a liberdade de Garda, e agora o macaco gigantesco cuida dele com respeito. Com este ato, Shambhala reconhece o potencial e a nobreza de Ali Baba, finalmente aceitando-o como seu discípulo. Enquanto isso, Morgiana finalmente chega ao seu destino no continente negro, marcando o início de novas aventuras e desafios para ela. Desapontada ao saber que a região de Katari, onde nasceu, já não é habitada pelos Fanalis, Morgiana está prestes a ser atacada por traficantes de escravos quando os irmãos de Ali Baba, Abimad e Sabimad parecem intervir e a salvam. Enquanto levam Morgiana para conhecer um líder da aldeia local de Toran, Sabimad revela que, após ser deposto do poder em Balbad, Sinbad recrutou os irmãos para trabalharem como arqueólogos e investigarem os mistérios da elusiva cultura Toran, uma civilização antiga e enigmática. Após saber que os Fanalis se reinstalaram do outro lado de um gigantesco cânion, conhecido como a Grande Fenda, Morgiana decide cruzá-lo para finalmente se reunir com seu povo, apesar de ter sido avisada de que ninguém jamais retornou de lá com vida. Ao chegar ao fundo da fenda, Morgiana encontra uma casa e é recebida pela Unidade Mad, que lhe reafirma que, uma vez que ela cruze para o outro lado, não poderá mais retornar, nem mesmo com todos os seus poderes e habilidades. Enquanto isso, em Magnostad, Coen é informado de que seu pai, o Imperador, faleceu e ele é convocado de volta para casa. Antes de partir, ele adverte o governo de Magnostad a se render ou serão invadidos por Kul, e tem um breve encontro com Aladdin, um momento crucial. De volta ao Império Kul, Hakuei se reencontra com seu irmão Hakuyu, mas ela parece descontente com ele por alguma razão quando seu irmão e governador-geral, Kumeï-Hen, aparece diante deles. Os herdeiros do trono e do Império Kul se reúnem para lamentar a perda de seu pai e deliberar sobre sua sucessão ao poder. Nessa reunião, Hakuryu recorda com tristeza como seu irmão Hakuryu se tornou implacável após adquirir Zagan e ascender ao posto de general, embora seu exército consista exclusivamente de criaturas subjugadas por ele, um fato bastante perturbador. É evidente que seu irmão mais velho, Kuen, será escolhido como o novo imperador. No entanto, um conflito surge na corte real quando a mãe e imperatriz Gyeokwen-hen é proclamada como a próxima soberana, de acordo com um testamento supostamente deixado por seu falecido marido, o antigo imperador. Essa situação gera tensões, embora Gyeokwen afirme que eventualmente cederá o trono a Kuen, uma vez que sua ambição de conquistar o mundo inteiro tenha sido saciada. Após a reunião, Hakuryu tenta persuadir Hakuei a se juntar a ele contra a mãe, mas sem sucesso. Mas seus esforços são em vão. Determinado a vingar seu pai e irmãos traídos por Gyeokwen, Hakuryu escolhe confrontá-la sozinho. No entanto, apesar de seu poder recém-adquirido, ele é derrotado por ela, um revés inesperado e doloroso. É então que Judar se oferece para ajudá-lo em sua busca por vingança, desde que ele esteja disposto a amaldiçoar seu próprio destino. Um ano após a separação de seus amigos, Aladdin se destacou em seus estudos, mostrando um progresso notável que culminou em um desempenho excepcional no exame final do primeiro ano de magia. Com suas habilidades mágicas, ele criou uma miragem monumental que impressionou a todos na academia. Seus amigos tinham certeza de que ele seria premiado como o melhor aluno do primeiro ano, mas ficaram perplexos quando a honra foi concedida a Titus Alexius, do Império Rein, uma decisão surpreendente. Enquanto Aladdin se instalava em seu novo quarto, Tito se aproximou com a intenção de iniciar uma amizade, reconhecendo o talento de Aladdin como um estudante brilhante. No entanto, o gesto amigável se desfez quando, em um momento de desconfiança, Aladdin tocou Titus pensando que ele era uma garota, o que gerou um grande mal-entendido. A reação irritada de Titus foi acalmada pela intervenção de Matal Mogamet, o chanceler da academia, que testemunhou a cena. Mogamet anunciou que Aladdin e Titus passariam por um teste de habilidades através de um confronto para determinar sua aptidão para as classes avançadas de magia. A batalha foi intensa, com ambos os jovens demonstrando um domínio excepcional de seus respectivos poderes mágicos. No entanto, o duelo atingiu um ponto crítico quando as joias incrustadas nos braços de ambos os estudantes foram acidentalmente expostas, revelando um segredo. Reconhecendo a raridade dessas gemas, Mogamet decidiu recomendar pessoalmente ambos os estudantes para as classes avançadas. No entanto, a paz durou pouco. Quando Aladdin procurou discutir o significado das joias com Titus, este último o atacou subitamente, deixando-o inconsciente, apesar da intervenção de Mogamet, que ordenou que Titus fosse colocado em isolamento imediato. Enquanto Aladdin lutava para se recuperar, Titus contatou Scheherazade, que o encarregou de continuar com sua missão, argumentando que essa era a razão fundamental de sua existência. Titus surpreende Aladdin no meio da noite, revelando sua identidade como o mago de Scheherazade e confessando sua missão secreta e perigosa. Ao mesmo tempo, ele exibe um cristal de rubi em seu antebraço que lhe permite comunicar-se telepaticamente com sua Madi, mas ele descobre que o cristal de Aladdin serve a uma função diferente e misteriosa. Apesar da decepção inicial, Aladdin busca a amizade de Titus, que eventualmente concorda em acompanhá-los à Cidade Mágica, um novo destino. A Cidade Mágica deslumbra os três visitantes com seu esplendor e magia. Sphinx fica maravilhado ao ver como as ferramentas mágicas substituíram a necessidade de escravos, em comparação com sua terra natal. Sphinx é tratado com reverência devido ao seu status de mago, enquanto Aladdin, embora também mago, é visto com menos prestígio e reconhecimento. No entanto, Titus encontra alegria nos prazeres simples da vida, como cuidar de um gatinho apesar das objeções de seus criadores. O sistema de classes na Cidade Mágica divide os cidadãos em 5 categorias, que vão de professores e estudantes a cidadãos comuns e os mais desfavorecidos, uma estrutura complexa.
Aladdin descobre que o quinto distrito é restrito, e na noite seguinte, Titus busca sua ajuda para se infiltrar na biblioteca do professor e descobrir mais sobre este distrito. Com a ajuda da magia de Aladdin e Esfintos, eles conseguem entrar na biblioteca e encontrar uma passagem secreta que leva à parte subterrânea da cidade, onde residem os cidadãos da quinta classe em condições precárias. O sombrio submundo do quinto distrito é descrito como um lugar sem esperança, onde o Magoi e seus habitantes é constantemente drenado para alimentar os luxuosos confortos da superfície. O desespero é palpável enquanto Aladdin e seus amigos testemunham a agonia de uma garota chamada Marga, cuja vida se esvai devido à perda de seu Magoi. Um cenário desolador. Titus, comovido com a situação dela, cria uma barreira para interromper o processo de drenagem e oferece assistência, mesmo que isso signifique sacrificar parte de sua própria força vital. O grupo descobre que o quinto distrito é, na verdade, uma fábrica de produção de Magoi, onde os habitantes são tratados como meras ferramentas para manter o bem-estar dos cidadãos de classes superiores. Uma verdade chocante. Apesar das diferenças sociais, Aladdin, Titus e seus amigos decidem ajudar Marga, que sonha em escapar de sua existência sombria e se tornar uma estudiosa ou uma curandeira. O gesto gentil de Aladdin de transformar a areia em uma representação da cidade e brincar com Marga mostra um vislumbre de esperança em meio à escuridão, um momento de luz. No entanto, a dura realidade da situação de Marga se torna evidente quando ela revela que sua condição cardíaca a condena a uma morte precoce, apesar dos esforços para salvá-la. A presença constante de um esquadrão de magos patrulhando o distrito e eliminando os moribundos ressalta a crueldade e a indiferença das autoridades para com os habitantes da quinta classe, uma situação desumana. Apesar dos avisos de consequências mortais, Titus e Aladdin decidem intervir para salvar Marga de seu destino inevitável, arriscando suas próprias vidas no processo. Doron joga a garota no poço enquanto Aladdin e Titus, sem hesitação, mergulham no abismo escuro em uma tentativa desesperada de resgatar Marga e desafiar o cruel sistema que a condena, um ato de bravura. Titus consegue salvar uma garota do vazio. Os outros, aparecendo como inimigos, questionam quem eles são e eles respondem destruindo o local. Seu oponente, de repente, desembainha uma planta perigosa como sua arma, um artefato estranho e letal. A planta fere gravemente nosso herói. Ele morre, mas é assistido por Esfintos, que o revive. Quando tudo parece perdido, um raio atinge o monstro, que é executado por Maias, um golpe final e decisivo. Ela repreende os presentes. Aladdin é mais tarde julgado por quebrar a lei ao se infiltrar no distrito, mas por sorte ele é perdoado. Mogamed então solicita ter uma conversa. Na discussão, ele pergunta sobre Yamraya, mencionando o forte vínculo que compartilharam por vários anos, um passado em comum. Após confirmar que o diretor é uma boa pessoa, Aladdin se pergunta sobre o motivo que levou Mogamed a destruir o Império Mustang. E para resolver tudo de uma vez, ele convoca os estudantes e começa afirmando que o Hulk é a energia que move o mundo, a força vital de tudo. No entanto, eles nunca moldaram o curso da história. Outros impérios foram os que moldaram a trajetória do mundo, principalmente governados pelos Góis, os não-magos, que detinham o poder. Ele então usa magia de clarividência e mostra aos estudantes memórias dos eventos passados que ocorreram no Império Mustang. E basicamente, os magos que serviam à realeza eram discriminados, tratados como menos que humanos, e forçados a trabalhar a ponto de vários morrerem, como aconteceu com sua própria esposa, uma tragédia pessoal. Apesar das injustiças, Mogamed acreditava fervorosamente que os magos nasceram com um propósito específico, que era o de ajudar as pessoas. Até aí tudo bem, mas mais tarde, os magos foram envolvidos em uma guerra na qual todos morreram, deixando apenas Mogamed vivo, o único sobrevivente. Quando ele vê como os Góis vivem, sem se importar com nada, ele percebe o grave erro que cometeu. É por isso que ele fundou um país exclusivamente habitado por magos, para guiá-los a um mundo melhor. Mogamed retoma a história comentando que eles temporariamente formam uma aliança com os Góis, o que acaba desencadeando um conflito envolvendo muitos inocentes, uma situação lamentável. Aladdin leva alguns segundos para pensar, então repreende Mogamed pelas pessoas do quinto nível e o estado precário em que vivem. No entanto, o velho fala deles como se fossem inferiores, e também menciona que vivem com necessidades básicas sem a necessidade de trabalhar, uma visão distorcida. Mogamed diz a seus alunos que os magos devem controlar os Góis para progredir, pois nasceram para guiar o mundo pelo caminho certo. Dias depois, enquanto Aladdin caminha com os outros, ele fica chocado com as atitudes do velho quando um Gói se aproxima de Mogamed para pedir algo, e ele o ataca cruelmente, sem piedade. Ele vê os humanos como meros insetos. Pouco depois, Marga recebe tratamento mágico para prolongar sua vida. No dia seguinte, eles têm uma aula discutindo o Hulk negro, com o qual se pode criar uma forma de vida artificial através de um novo processo de alquimia, sendo este o feitiço supremo e mais poderoso. Titus se despede de Sherazade, que lhe diz para não se apegar às pessoas, pois ele tem pouco tempo de vida restante. Nosso herói se volta para o diretor, expressando preocupação e explicando que não quer morrer, pois planeja passar mais tempo com Marga, a quem ele se apegou. O garoto explica ao diretor que ele não é um humano, pois foi na verdade criado através da magia de Scheherazade. Titus perde o controle após amaldiçoar seu cruel destino. Por um momento, Scheherazade se torna consciente em seu corpo, e diz a Mogamed para se render ao seu poderoso império uma ordem direta. O mago não hesita, e corta sua comunicação com a rainha. Mais tarde, Mogamed diz a Aladdin que uma vez concedeu sua magia a Itnan, mas percebeu que foi um erro, pois acabou nas mãos dos Góis, os não-magos, o que o frustrou.
O jovem menciona as ferramentas fornecidas aos piratas, e o diretor menciona que para construir o reino eles precisavam arrecadar fundos. No dia seguinte, o diretor anuncia que eles travarão guerra contra o Império Ren e Titus Alexius, pois este império tem 3 conquistadores de masmorras, o que poderia tornar impossível vencer a guerra, um desafio imenso. No entanto, o diretor persiste com sua ideia. O que acontece dias depois é que a notícia da guerra se espalha rapidamente por todo o reino. Os magos estão prontos para aparecer na batalha, e Titus, embora preocupado, se prepara de qualquer forma para enfrentar o inimigo, um confronto inevitável. Ele sente dor ao recordar algumas memórias. Ele encontra um Aladim recém-chegado que lhe diz que ele também se juntará à batalha a fim de prevenir um possível desastre para o destino dos outros reinos. Na manhã seguinte, eles se preparam para o combate, com grande determinação. O exército de Ren chega ao Império, liderado por Scheherazade. As tropas avançam, mas são paradas por uma barreira mágica que as impede de continuar a invasão. O diretor explica que o reino possui múltiplas camadas de proteção, um sistema defensivo robusto. Os aliados distraem os soldados para mantê-los ocupados, rompendo as camadas, enquanto ativam seus poderes para derrotar com sucesso vários inimigos. De repente, vários navios anelados começam a lançar bombas no que seria o teto do reino, um ataque aéreo devastador. Após inúmeros ataques, o selo se rompe, e agora os soldados avançam com determinação. Em outro lugar, Aladim testemunha as baixas da batalha, e com sentimentos mistos, decide se aproximar do campo de batalha. Um cenário de caos. De repente, ele para no meio do caminho ao encontrar uma grande máquina que elimina a todos em segundos, criando uma explosão massiva. Justo quando parecia o fim para o exército de Ren, as tropas mais importantes emergem na cena e conseguem lidar rapidamente com a maioria do exército aliado, virando o jogo. Em resposta, os magos decidem recarregar a arma mais uma vez. Vendo que esta máquina é alimentada por góis enfraquecidos, Aladim a destrói e segue em direção ao campo de batalha. Aladim decide usar seus poderes, mas descobre que é impossível fazê-lo, uma situação inesperada. Felizmente, os magos o salvam deste inesperado apuro. Uma luta muito difícil se segue entre ambos os lados. Aladim usa sua magia para destruir o terreno e desviar a água do rio em direção aos inimigos, criando uma vantagem tática. Os magos aproveitam o fato de todos os inimigos estarem debaixo d'água e invocam um raio para acabar com as tropas restantes. De repente, Aladim começa a receber uma grande quantidade de Magoi do Hulk. Enquanto isso, as tropas de Ren se reagrupam e usam ataques especiais originados do artefato do inimigo, uma nova ameaça. Graças a isso, eles eliminam um grande número de magos em minutos. Em certo ponto, eles tentam destruir a barreira protetora, mas Aladim tenta impedir que isso aconteça e os derruba facilmente com sua força e agilidade. Após provar sua identidade como um Mahdi, o jovem dispara um tiro de advertência contra o inimigo para parar a luta de uma vez por todas. Depois de ter uma conversa com o diretor, Aladim se prepara para lançar outro ataque, pois não recebe respostas positivas de seu adversário, que se recusa a ceder. Desta vez, o ataque é diferente, pois cria uma avalanche de areia que impulsiona os inimigos em direção às margens. O exército inteiro decide se render, exceto por seu líder, que caminha furiosamente em direção onde nossos heróis estão posicionados, pronto para o confronto final. Ele agora aproveita o poder de Barbatos e invoca seu equipamento de Jin, com o qual pode facilmente penetrar a barreira protetora. Ele se envolve em um confronto com nosso herói, mas antes que possa finalizá-lo, ele não consegue tolerar essa nova transformação, pois se exceder minutos neste estado, ele poderia acabar morrendo, um risco fatal. Quando ele lança o ataque e parece que causará devastação total ao corpo do jovem Aladim, Ali Baba intervém heroicamente, pois tudo está saindo do controle. Agora, Ali Baba se desculpa com Quen pela tensão que escalou a esse nível, um momento de trégua. Mas o inesperado é que agora Scheherazade apareceu na cena. Nosso protagonista explica a ela que deve parar de invadir o reino dos magos, caso contrário, coisas muito ruins acontecerão no mundo, com consequências desastrosas para todos. Com um rosto inexpressivo, ela decide retirar suas tropas. Mais tarde, ambos os lados se afastam do local para conversar em particular. A conversa se estende até a meia-noite. Scheherazade revela que seu verdadeiro corpo está em algum lugar em seu reino, onde ela secretamente descansa, pois é muito velha para sequer se mover. Uma revelação surpreendente. Então Aladim termina contando uma história trágica sobre uma visão que teve, deixando os presentes sem palavras. Imediatamente, Ali Baba o repreende e lhe diz que ele não está sozinho, pois está cercado por amigos e aliados, que o apoiam incondicionalmente. Mais tarde, Scheherazade conversa com Titus e se desculpa. Ela também lhe diz que as tropas de Ren esperarão até o amanhecer para retirar suas forças, implicando que a guerra chegou ao fim. Pouco depois, um soldado anuncia que o exército do golpe partiu com um grande número de soldados sob seu comando, uma nova ameaça iminente. Mogamed se retira do local para preparar o ataque, mas uma congregação de pessoas do 5º nível começa a reclamar de tudo o que está acontecendo. À medida que memórias de seu ódio pelos góis ressurgem, Mogamed explode e começa a atacar violentamente vários deles, revelando sua verdadeira natureza. Claramente, todos ficam surpresos, pois não conheciam os verdadeiros pensamentos do diretor em relação à população Goi. Então o velho desce para a parte mais baixa do distrito, com a única ideia de defender os magos, custe o que custar. Ele entra em uma sala secreta onde usa os corpos de vários condenados à morte para produzir o Hulk negro, com o qual pode controlar o Jin, que criou quando Mogamed conheceu Itnan. Se a guerra não fosse o pior, uma imensa quantidade de Hulk negro emerge do reino, um presságio sombrio e perigoso. Aladim e Ali Baba se aproximam do local, mas os Jins rapidamente deixam o lugar. Vemos Koha liderando o exército do golpe quando, inesperadamente, eles são atacados por múltiplos Jins. Um deles acaba eliminando uma grande parte do exército, causando grande destruição.
Após suas tentativas fúteis de vencê-los, Kurra canaliza seu poder máximo, aniquilando os Jins. No entanto, a narrativa não culmina aí. Das cinzas dos inimigos derrotados, uma formidável onda de Hulk negro emerge, convergindo de volta à sua origem, anulando todos os esforços dos jovens guerreiros como mero tempo desperdiçado, um ciclo vicioso e sem fim aparente. Gigantes chegam imediatamente para eliminar o resto do exército, e é o próprio Mogamed quem os controla. Quando Koumei estava prestes a perder a batalha, Ali Baba entrou em cena para intervir neste massacre, um ato de coragem e desespero. Aladdin faz o mesmo e juntos eles conseguem conter a maioria dos monstros. Quyen chega à cena e seus companheiros facilmente derrotam todos os inimigos. Ele então se aproxima de Koumei e, graças ao seu poder de Fênix, um dom raro e poderoso. Um de seus 3 Jins, ele pode curar suas feridas. Ali Baba chega momentos depois com seu aliado e explica que ele é o príncipe de Balbad, que interveio na batalha para salvar a vida de Koumei Hen, um gesto de grande importância. Embora inicialmente duvidosos, eles eventualmente fazem um acordo pacífico. Retornando para onde Mogamed está, ele recorda todos os Jins e também faz um movimento enganoso, enviando esses inimigos para a localização de Scheherazade para assassiná-la, um plano traiçoeiro e cruel. Ela e suas tropas entram em combate, mas estão em menor número em comparação com o potencial de seus inimigos gigantes. Enquanto isso está acontecendo, Tidus encontra Marga e percebe que deve tomar uma decisão importante e urgente, que pode mudar tudo. Pouco depois, ele se dirige para onde o diretor está, e após uma conversa fracassada, Tidus usa todo o poder que lhe foi concedido por Scheherazade para deter a depravação do diretor, frustrando assim os planos do velho, um ato de rebeldia. Justo quando parecia que tudo estava acabado, o forno controlado pelo diretor começa a reunir Magoi por conta própria e se transforma em uma massa de energia misturada com Hulk, que ascende em direção à superfície e invoca uma entidade sombria no céu, um presságio de desgraça iminente. Testemunhando este pesadelo, Aladdin instrui Kouen a retirar imediatamente suas tropas da área e também convoca todos os Jins presentes para explicar a situação que estão enfrentando. Eles dizem a seus mestres que devem destruir o meio para evitar o fim do mundo, pois esta besta chamada Il-Ila é a personificação do mal, uma ameaça existencial para todos. Após ouvir a explicação, Quyen se interessa por Aladdin, que é o representante de Salomão. Aproveitando-se disso, o garoto lhe diz que lhes contará a história do mundo se ele ajudar a destruir o meio, uma proposta tentadora e crucial. Quyen rapidamente concorda com o acordo, enviando um sinal a todos os conquistadores de Ku para estarem prontos para a batalha. Ele ativa seu equipamento de Jin, seguido por Koumei e Ali Baba, que fazem o mesmo. Mais tarde, o meio começa a criar um exército de monstros para destruir o reino mais rapidamente, uma corrida contra o tempo. Scheherazade começa a proteger as pessoas, mas se machuca no processo. No entanto, nada mais acontece com ela porque Ali Baba a ajuda a tempo. Quyen aparece no local acompanhado por seus irmãos, e após se encontrarem com eles, começam a trabalhar juntos, sendo protegidos por Koumei, formando uma frente unida. Após várias tentativas frustradas de destruir o Médium, Aladdin menciona que precisam derrotar todos os gigantes para enfraquecer a barreira do Médium. Colocando as mãos na massa, Comum começa a destruir vários Doujin e instantaneamente troca seu equipamento pelo de Agares. Ele extrai uma vasta quantidade de terra até alcançar seu núcleo, gerando um fluxo de lava que reabastece o Magoi de seu primeiro recipiente metálico. Ele destrói com sucesso quem cruza seu caminho mais uma vez, mas devido ao grande número de inimigos, Komen leva Ali Baba até a lava para recarregar o Magoi de seu recipiente, para que possam combinar seus ataques supremos, criando uma magia poderosa capaz de deter momentaneamente a criação do Dudion. Embora pareça que a magia em seu estado extremo não seja suficiente, Komen continua a adicionar mais chamas ao lançamento do ataque, criando uma magia ainda mais forte que danifica severamente o Médium. Quando Ali Baba finalmente vê sua oportunidade de lançar o ataque, este se revela o necessário para perfurar completamente o inimigo, explodindo em pedaços no ar. Apesar dos esforços combinados de Alabama e Kawan, a barreira do Médium permaneceu intacta, selando o vulcão para impedir o reabastecimento de seu Magoi. Pouco depois, o Médium assumiu uma forma grotesca, quase humanoide, absorvendo a raiz branca de tudo o que tocava. Após infligir danos severos a Kawan e Ali Baba, os irmãos de Kawan uniram forças para lançar uma sequência de ataques poderosos contra ele, apenas para descobrir que, ao jogá-lo no oceano, ele se tornou ainda mais forte ao absorver o Hulk do mar. De volta ao Palácio Ku, Jokun observava a batalha com espanto, relembrando seu passado como uma das Mahdi de Salomão e Almatoran antes de traí-lo. Exaustos da luta constante, Aladdin e seus companheiros mal conseguiam conter o Médium enquanto ele começava a extrair Ila dos céus. Nesse momento, Sinbad apareceu para auxiliá-los, acompanhado por Drekan, Yunria e outros vasos reais da Aliança dos Sete Mares. Surpreso com a chegada repentina, Sinbad informou a Aladdin que Yunnan e Morgiana já os haviam alertado sobre a situação, e que eles também se juntariam à batalha contra o Médium. Enquanto os magos se esforçam para resgatar os feridos em Magnestat, Mu e as outras naves de Rim se juntam à batalha. Num esforço final para destruir o Médium, Charizard se sacrifica para revitalizar os exaustos vasos reais com o último de seu Magoi, e todas as capturas de masmorras unem forças para atacá-lo com toda a sua força ao mesmo tempo.
No entanto, o médium sobrevive ao golpe, mas Aladdin vislumbra uma pequena luz dentro dele que o faz duvidar. Convencidos de que deve estar de alguma forma relacionado a Titus e Mogamut, os magos usam a sabedoria de Salomão para alcançá-los, acompanhados por Yamriha, que também deseja se reunir com seu pai adotivo. Eles encontram Mogamut sendo confortado pelo Hulk de Titus, e o chanceler revela seu arrependimento por todo o problema que causou e por todas as pessoas que levou à depravação para criar o médium. Nesse momento, é revelado que Amrayá foi sequestrada do Palácio Real em Mustacim quando criança e criada por ele, mas ela afirma não se arrepender de nada, e que ele sempre será um pai para ela. Motemet decide partir em direção ao grande fluxo de Hulk, após pedir a Aladdin que procure uma forma de redimir aqueles que caíram na depravação e também os retorne ao Hulk branco. Enquanto o médium colapsa, Joaquim se alegra porque, embora não pudesse trazer Il-Eira desta vez, o médium havia enfraquecido as fronteiras entre os mundos, e outro médium pode trazer sua vinda imediatamente após ser concluído. Enquanto isso, no Grande Palácio, Yugo cumprimenta Scheherazade e oferece a ela a oportunidade de reencarnar como uma Mahdi, mas ela permite que Titus o faça em seu lugar. O Império Ku então foca sua atenção na conquista de Magnastat, mas Sinbad declara que Sindria e seus aliados uniram forças com o Império Rim e ele assumirá a custódia do país em prol de sua reconstrução. Kawan decide levar Aladdin consigo e fazê-lo cumprir sua parte do acordo, mas a discussão deles é interrompida quando Titus, agora reencarnado como um dos novos Mahdi de Ren, aparece diante deles, para a grande alegria de seus amigos. Por outro lado, Jutar e Hakaru, que observavam toda a batalha de longe, reúnem todo o Hulk negro espalhado do médium, e antes de partir com ele, Hakaril se despede de Aladdin e dos outros, afirmando que, para seguir o caminho que escolheu, ele deve confrontá-los. Fim. Obrigado por assistir. Por favor, curta, inscreva-se e clique no ícone do sino para receber novos resumos de animes.